Agora, Nath, eu passo também os slides daqui. Eu estou orientando a Nath, que faz tempo que a Nath não fazia esse trabalho, né? A gente vai se ajeitando por aqui. Nós estamos hoje terminando uma série de mensagens que a gente chamou de Papéis Invertidos. Começamos no começo de agosto, né? Tivemos uma pausa aí por causa da Assembleia, mas falamos sobre filhos cristãos num mundo de filhos desobedientes, pais cristãos num mundo de pais omissos. E na semana passada, eu lembro que as mulheres estavam com os olhos bem atentos me olhando, porque o nosso assunto era o papel da mulher cristã nesse nosso contexto em que a gente vive, né? Onde os papéis de cada um são constantemente questionados. Hoje, eu imagino que os olhos atentos vão ser dos homens. Hoje o papo é de homem para homem. Alguns até mexeram comigo no final do sábado passado, ali na porta, né? Dizendo, olha, pastor, né? Quem disse isso já está rindo. Olha, pastor, capricha no próximo, porque hoje o senhor levantou a moral das mulheres aí, né? Eu sei, a intenção não era levantar a moral nem de um nem de outro, né? Mas eu acredito que essa sensação da parte dos homens deve ter sido porque a gente destacou o fato de que muito antes de uma bandeira de um movimento feminista ser levantada, a Bíblia já anunciava que homens e mulheres são essencialmente iguais perante Deus. Não há diferença perante Deus. As diferenças estão nas funções, nos papéis que cada um é chamado a desempenhar. A gente é essencialmente iguais. Mas também é verdade que homens e mulheres possuem diferenças. A gente vê isso. Deus criou o homem e mulher com o mesmo valor, mas com anatomias diferentes, com emoções, com sentimentos diferentes. A ciência até já demonstrou que existem diferenças consideráveis entre o cérebro masculino e o cérebro feminino. Os padrões de conexão dos neurônios, e aí eu sei que tem médicos aí, né, são diferentes os padrões. E isso é muito interessante porque enquanto os homens, na maioria, se sobressaem em localização espacial, em lógica, em motricidade mais forte, robusta, né? As mulheres normalmente se destacam na coordenação motora fina, na linguagem, na realização de tarefas simultâneas ao mesmo tempo, e na sensibilidade para perceber sentimentos, perceber intenções que às vezes a gente não percebe, homem, né? Cansei de ter situações onde às vezes a Cris percebeu que aquele olhar, eu não percebi nada, né? Eu não vi olhar nenhum, eu estava só olhando, deixando a coisa acontecer, né? Só que como o nosso assunto hoje é o homem, as mulheres me deem licença, né? Os mais vividos vão lembrar da propaganda daquela loja de mulher para mulher. Hã? Ah, viu? Vocês lembram da propaganda, né? Isso mostra a idade da gente. Hoje o papo é de homem para homem, tá? De homem para homem. O que significa ser homem no contexto que a gente vive hoje? Homem não chora? Chora, né? Mas eu sei que muitos de vocês, e eu também, de certa forma, crescemos numa geração em que o popular era homem não chora, né? Começou a chorar, engole o choro, porque homem não chora. Hoje em dia não é mais tão popular com os mais novos. Tem gente que imagina que ser homem é ser forte, ou ser homem é ser pegador, né? Ah, esse foi na festa, na balada e pegou muitas. Isso é que é ser homem, né? São maneiras de pensar. Mas será que isso de fato é ser homem, né? A nossa geração tem experimentado dois extremos de uma crise de masculinidade. De um lado, nós temos os homens Peter Pans. Lembra do personagem? São os homens que não querem amadurecer. Homens que continuam se comportando como adolescentes, que alguns chamam até de adultolescentes. Aqueles adolescentes de quase 40 anos. Eles são irresponsáveis, porque sempre tem um pai ou uma mãe ou alguém para cobrir os furos que ele deixa. Eles são emocionalmente frágeis, muitas vezes são omissos nos papéis que precisam desempenhar. São como os bebês barbudos, né? Os bebês de barba. Muitos até já se casaram, mas não cumpriram aquele princípio bíblico de deixar o homem pai e mãe, para então se unir à sua mulher e tornar-se uma só carne. E deixar de cumprir essas coisas causa uma porção de sofrimentos na família, dos dois lados, de todos os lados. De outro lado,
A crise na masculinidade se revela naqueles homens que entendem também que ser homem é ser bruto e machista. E aí fazem uso muitas vezes de violência física, violência psicológica, se acham superiores e exercem o que a gente chama de autoritarismo, né? Não é autoridade é algo positivo, autoritarismo negativo. A sociedade confusa e desestabilizada que a gente vive, eu arriscaria dizer que não é culpa de nenhum movimento social, nem de um lado nem de outro. Os movimentos apenas mostram o que está acontecendo. O nosso problema é muito mais profundo, ele é um problema espiritual, e a Bíblia chama ele de pecado. O conflito entre homens e mulheres, ele tem início com a queda, a gente viu isso semana passada. E só vai ser completamente extirpado esse problema do nosso meio quando o Salvador Jesus voltar em glória para buscar os seus e para restaurar definitivamente todas as coisas. Até lá, a gente vai ter alguns problemas. A gente pode lutar por isso, por aquilo, e é bom, mas alguns problemas não vai ter o céu na terra. A gente tem que ter essa maturidade para pensar sobre isso também. Só que enquanto esse dia não chega, de Jesus voltar, nos levar para o lugar perfeito e definitivo, a Bíblia tem orientação para nós homens. A Bíblia tem princípios para a gente exercer melhor a nossa masculinidade. E eu gostaria de apresentar esses princípios que brotam do Salmo 128, que a gente leu hoje, dentro de 4 caixas. 4 caixas. Aí você vai pensar, mas pastor, por que 4 caixas? Por que caixa? Dizem alguns especialistas que o cérebro masculino funciona como se fosse como um grande armazém. Esse é o nosso cérebro. Dividido em diversas caixas, né? Cada caixa organizadinha no seu lugar, caixinhas pequenas, bem separadas. Aqui dentro tem uma caixa para o assunto do carro, uma caixa para o assunto do dinheiro, uma caixa para o trabalho, uma caixa para as crianças, uma caixa para eu mesmo. E dizem também que o homem gosta mesmo da caixa do nada, né? Aquele momento onde você desliga do mundo, né? E você fica quieto e não quer falar com ninguém. E se alguém falar, você diz, hã? Né? Quando um homem discute um assunto em particular, dizem que funciona mais ou menos assim, o homem vai até a caixa apropriada, ele abre a caixa, discute só o conteúdo daquela caixa em particular, e em seguida, quando termina o assunto, ele guarda a caixinha com muito cuidado de não esbarrar em nenhuma das outras e fecha a caixa. Todo pensamento é processado cuidadosamente e colocado dentro de uma caixinha específica. Isso quer dizer que quando um homem fala sobre determinado assunto, o normal é que ele fique só naquele assunto. Não é muito comum que os assuntos se misturem. Eu sei, sempre existem exceções. Mas enquanto que o cérebro masculino é dividido em caixinhas, o cérebro de uma mulher é como se fosse uma grande bola de arame, onde está tudo interligado, tudo conectado a tudo. E esses arames são como fios desencapados. As mulheres estão concordando aí comigo, né? E é uma grande rede com tudo sendo impulsionado pela energia que a gente chama de emoção. Então, a mulher grava muito na memória pelas emoções. E uma emoção desencadeia uma memória e vai puxando. E às vezes os homens ficam perdidos quando as mulheres contam sobre o seu dia, né? Não acontece com os maridos aí também? Elas contam, a gente fica tentando, qual é que é a caixa, né? O assunto aqui. A gente fica perdido. E elas ficam perdidas porque elas não entendem a nossa caixa do nada. Por isso que homens e mulheres têm tanta dificuldade de comunicação. Quando a mulher vem conversar com o marido sobre um problema, como tudo está conectado ao mesmo tempo, os assuntos se misturam, o problema de trabalho se mistura com o problema do filho, que já vira também o problema financeiro, porque no fim a culpa é toda da tua mãe, e aí o relacionamento do marido, e até a autoestima dela, né? Ela se olhou no espelho e não estava bem hoje, e a gente, homem, fica meio assim, o que é isso, né? O homem está lá ouvindo, tentando encaixar tudo na sua caixinha, segundo o cérebro masculino. As caixas nem podem se misturar. Dá problema se misturar as caixas. Mulheres sentem necessidade de falar para relaxar e para organizar o pensamento. Homens sentem necessidade de acessar a caixa do nada. E assim a gente relaxa e assim a gente se organiza. Dizem que essa caixa do nada é a nossa preferida, que se deixasse a gente sempre voaria para a caixa do nada. Ali a gente fica bem. Se alguém está meio curioso com essa caixa do nada, é aquele momento, na minha geração pelo menos, quando você pega o controle de remoto da TV
e fica passando, e passando, né? E a mulher vai lá e pergunta, você está assistindo o quê? Estou assistindo. Hã? É. Eu não estou prestando atenção em nada, mas hoje em dia talvez seria rolar o feed do Instagram, né? E rir daquelas piadinhas que vem passando e vem passando. O que você está fazendo? Nada. As mulheres não entendem que esse nada existe, né? Talvez até na hora da mensagem do culto, alguns homens aproveitam para acessar a caixa do nada, né? Estou lá no culto, né? Mas estou na caixa do nada. Então hoje, como o nosso assunto é masculinidade à luz da Bíblia, vamos lá, homens, 4 caixinhas, só 4, tá? A gente abre uma de cada vez e vamos pensar no assunto. O Salmo 128 nos apresenta pelo menos 4 caixas para a gente pensar. A primeira delas é Deus, a segunda, trabalho, a terceira, família, e a quarta caixa, legado. Tudo isso está dentro do Salmo 128, tá? Então, homens, fecha tudo agora e abre só a primeira caixinha, a caixa de Deus. Como é feliz, o primeiro versículo que a gente leu, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Como é feliz. Não é a busca da felicidade que move a gente todo dia? A gente sempre está correndo atrás de ser feliz. A gente diz para os nossos filhos que sejam felizes. E a palavra feliz, nesse salmo, ela tem um sentido assim de verdadeiramente feliz, completamente feliz. É aquele nível máximo de felicidade que, se é possível, alcançar do lado de cá da eternidade. Do lado de lá tem mais, mas do lado de cá a gente chega num limite. Essa palavra feliz também tem um sentido de sucesso. E aí, homens, qual é o homem que não deseja ser bem-sucedido na vida, né? A gente espera isso. Às vezes até nos cobram isso. O Salmo 128 nos traz a imagem de um homem bem-sucedido, um homem feliz, realizado na vida, um homem de fato abençoado por Deus. E a imagem é de um homem sentado à mesa com a sua família. Essa é a imagem do Salmo. A sua esposa, os seus filhos olham para ele com admiração, com respeito. Mas esse Salmo nos mostra que tudo o que ele alcançou está diretamente ligado com o seu relacionamento com Deus. A verdadeira felicidade tem a ver com o relacionamento com o Deus Criador. Esse homem que é feliz, ele teme a Deus. Esse homem anda nos caminhos de Deus. Ele se move guiado pela palavra de Deus. E Deus caminha ao lado desse homem. Muitas vezes o próprio Deus carrega no colo esse homem. E olha que andar nos caminhos de Deus nem sempre é fácil. Diversas são as tentações que querem nos desviar do relacionamento com Deus. Só que Deus continua querendo ocupar o primeiro e mais importante lugar na nossa vida. Cabe sempre uma reflexão para a gente. Onde é que tem estado o nosso coração? Porque a Bíblia diz, né? Onde está o seu tesouro, ali estará também o teu coração. E quais têm sido os nossos tesouros, aquilo que mais importa, aquilo que a gente corre atrás? O que tem sido a coisa mais valiosa que a gente tem nessa vida? O que não dura só essa vida, mas dura por toda a eternidade? Primeira caixa é a caixinha de Deus. Agora fecha essa, vamos fechar. Tem uma segunda caixa aqui para a gente pensar, que é a caixa do trabalho. Esse homem, né, comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A palavra comerá tem o sentido também de desfrutar. Não é só o comer de se alimentar, mas de desfrutar mesmo, né, de aproveitar. É um homem feliz e realizado, desfrutando os frutos do seu trabalho. O trabalho, ele traz alguma realização. A gente se sente realizado com um trabalho quando a gente faz o que gosta de fazer. Mas a verdadeira alegria e felicidade é, no fim das contas, ter pessoas ao seu redor, ao redor da sua mesa, para desfrutar de tudo que foi alcançado. Sem ninguém para compartilhar essas coisas, parece que não faz sentido. E não qualquer pessoa, né? Mas pessoas que te respeitam, que te admiram, a tua família. E, de novo, a gente precisa procurar o equilíbrio entre os extremos. Por um lado, há uma geração de homens nem, né? Já ouviram essa expressão? Os homens nem. Nem trabalho, nem estudo. Né? Não faz nada. É nem. E isso é um problema, porque o trabalho é bíblico.
É necessário, é por meio do trabalho que Deus nos abençoa, né? Deus não abre a nuvem e diz assim, está aqui o recurso do mês. Ele te dá trabalho, te dá saúde, te dá condições. Mas se por um lado tem a geração nem, também por outro lado tem uma geração de que chamam hoje de workaholic, né? Os viciados em trabalho, a palavra em inglês. E esses muitas vezes acabam negligenciando os que são da casa em nome do sustento da casa. E isso é um outro problema. O trabalho às vezes pode se tornar um ídolo na vida da gente. E sobre isso, o salmo que vem antes do 128, no 127, já diz assim com todas as letras: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Primeiro é o relacionamento com Deus. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Não é tudo depende de você, tudo depende de Deus. No fim das contas, tudo, mas tudo mesmo depende de Deus. O trabalho é importante, mas ele não é um fim em si mesmo. Algumas vezes a gente vai precisar avaliar se aquela proposta de trabalho que a gente recebeu e que vai nos pagar mais, se ela realmente vale a pena. Às vezes, da perspectiva do financeiro, seria aquela proposta irrecusável, né? Mas e o que vai impactar isso na família? E o que vai impactar isso no seu relacionamento com Deus? Qual vai ser o legado que você está deixando? Deus nos deu inteligência, nos deu sabedoria para avaliar o que realmente importa, o que é o nosso tesouro. Fecha a caixinha do trabalho. Vamos abrir a terceira, a caixa da família. É a sequência do texto, nós estamos indo versículo por versículo. 128:3. A sua mulher, a mulher deste homem, será como videira frutífera em sua casa, seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esse homem aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar e se relacionar com Ele. Esse homem conseguiu equilibrar a dose necessária de trabalho, ele também cuida e valoriza a sua família. E por isso ele desfruta de uma videira frutífera na sua casa, que é a comparação com a sua esposa. Essa imagem da videira carrega um sentido de alegria. Por quê? Porque da videira vem o vinho. E o vinho na Bíblia é sinônimo de alegria, é a bebida de festa. Esse é o sinônimo, por isso que a gente usa vinho na ceia, é uma festa. Jesus usou também. Claro que o excesso, de novo os extremos, né, sempre são ruins. Mas a videira frutífera carrega um sentido de alegria, de realização. E os filhos como brotos de oliveira, eu fiquei pensando, até lembrando que talvez o Fabrício estaria no culto hoje, o Fabrício trabalha com oliveiras, né? Tanto a videira como a oliveira naquela cultura representavam alegria e prosperidade. Quem era dono de uma plantação de olivas, né? Era alguém próspero, não era qualquer coisa. Só que enquanto a videira traz o vinho, a bebida da festa, a oliveira dá o azeite. Algo precioso e na época tido também como um remédio. O azeite também era usado como remédio. Então, de certa forma, os filhos aqui trazem alguma cura para tantas feridas que vão se abrindo ao longo do tempo. Ter esses filhos e a sua esposa ao redor da mesa, talvez pensa num homem já de meia idade para mais, né? Tem muitos aqui que têm essa meia idade para mais, e eu sei do prazer e da alegria que tem de num domingo reunir toda a família, filhos, netos, genros, noras, né? E poder comer junto, desfrutar dessa alegria. Não é assim que vocês se sentem, os que já experimentaram um pouquinho mais disso? É princípio de Deus que no exercício da masculinidade, o homem aprenda a valorizar e a cuidar da sua família, não com autoritarismo, mas com autoridade. O modelo de liderança do homem, da Bíblia, não é o modelo do coronel, do coronelismo, né? Que tem presente em tantas culturas, ainda existe aquele coronelismo onde o homem fala e todo mundo baixa a cabeça e fica quieto, né? O modelo bíblico é o da liderança de Jesus. E a liderança de Jesus é aquele que pega a toalha, amarra na cintura, vai ao chão e se põe a lavar os pés sujos dos seus discípulos, aqueles que estão sob a sua autoridade. É uma liderança que serve. E o marido, pela Bíblia, é chamado a dar a vida pela sua esposa. Às vezes os maridos gostam daquele texto, né? Sede submissas. Junto, colado nesse texto, é maridos,
Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E aí, se o marido amar assim, a mulher vai tranquilamente dizer, a esse marido, sim, eu quero me submeter. Porque ele me ama como Cristo amou a igreja. Podemos fechar a caixinha da família? Homens? Abre então a última. Legado. Que o Senhor o abençoe esse homem desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, que haja paz em Israel. Sião, Jerusalém, Israel é tudo o mesmo lugar. Aqui, Salmo é poético, né? Então ele usa palavras diferentes, mas está tudo falando do mesmo lugar. É o lugar onde aquele homem vive. E essa é a imagem que a imagem daquele homem que aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar, que trabalhou, que suou, que deixou se moldar pela palavra de Deus e que foi cultivando ao longo dos anos a sua família. Porque a família também é um cultivo, é coisa feita lentamente. E às vezes tem que tirar as ervas daninhas, e ao tirar as ervas daninhas a gente machuca um pouquinho a raiz, e aí tem que dar tempo de curar, e assim a gente vai indo. Esse homem investiu na sua esposa, a videira frutífera, ele investiu nos seus filhos, os brotos de oliveira. Ele foi construindo um legado que abençoa não só os seus, mas por meio dos seus, abençoa todos os que conhecem essa família também, os que convivem com essa família. O conhecido filósofo da nossa época disse alguma coisa parecida com isso aqui: o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que nós vamos deixar para o nosso mundo. Às vezes a gente fica preocupado com o mundo que a gente deixa para a próxima geração e esquece que o que a gente pode impactar é a geração que está crescendo dentro da nossa casa. Esses sim podem fazer com que o mundo seja um pouco melhor ali na frente. É o maior legado, os filhos que Deus nos dá. E hoje o Charles e a Jamiles trouxeram o Pedro, o seu filho, para receber também o presente da fé no santo batismo que a gente vai celebrar. O Pedro vai ganhar o dom da fé, vai ser recebido como filho de Deus. E aí esses pais vão assumir aqui um compromisso de fé de criar o seu filho no caminho do Senhor. Vai dar trabalho? Vai. Né? Já está dando, né, Charles? E vai dar mais. Mas é assim mesmo. Né? Quem já está mais adiante nessa caminhada de criar alguém da próxima geração, sabe que nem sempre é fácil. Cada fase do crescimento do Pedro vai trazer algumas alegrias e vai trazer algumas dificuldades também. Mas no fim das contas, Deus está com a gente. Ele não deixa a gente sozinho nessa. E mais, vocês têm essa comunidade de fé para apoiar vocês. Vocês, quando vêm aqui hoje, olham para essa comunidade que está junto. Nós estamos juntos nessa caminhada de criar a próxima geração no caminho do nosso Deus. Então, o modelo de Deus para a masculinidade que brota do Salmo 128 é as 4 caixinhas. Amar e seguir a direção de Deus, trabalhar com dedicação, com equilíbrio, ser responsável, ser cuidadoso para com a esposa e com seus filhos, e por meio de tudo isso vai acabar deixando um legado que vai abençoar o mundo. Não vai talvez mudar o mundo como a gente sonha às vezes na juventude, mas vai mudar a realidade de uma pessoa, de algumas pessoas que estão próximas da gente. Amém.